Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a terceira lei de Newton. Lembra que eu falei para vocês, né, que na próxima aula nós iríamos ver aí a aula 3, que fala sobre a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, para que um corpo esteja aí, né, seguindo a terceira lei de Newton, é importante que ele aplique a força sobre esse corpo, mas, segundo a terceira lei de Newton, esse corpo também irá aplicar a mesma força nesse outro corpo, de mesma intensidade, porém em sentidos opostos. E é o que nós vamos ver nessa aula hoje, né? Sobre a terceira lei de Newton. Então, nós temos que lembrar aí qual que era a terceira lei de Newton, né? Como é que o que a gente falava nela? Nós falávamos que toda força, né, que aplica uma ação em um determinado corpo, esse corpo vai reagir com uma força de igual intensidade. É isso, né? Porém, em sentidos opostos, na mesma direção, em sentidos opostos, né? Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter aí, no caso, um corpo, né, aplicando a mesma força aí, ó. Mas notem que o sinal é um sinal contrário. Por quê? Porque está obedecendo a nossa terceira lei de Newton, tá? E aí, para falarmos sobre essa lei, é importante falarmos sobre essas três forças aí também, que é a força peso, né? A força peso é uma força aí que você vai ter a atração, né, desses corpos aí para o meio da Terra. Então você vai ter essa força que vai depender da massa e da aceleração da gravidade. Então a aceleração da gravidade que vai ser muito importante para nós, que é em torno, né, de 9,81. Algumas pessoas colocam aí 10 metros por segundo ao quadrado, outras colocam 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então aí vai de acordo com o livro que você está seguindo. Mas, na teoria, nós utilizamos 9,81. Lembrando que cada planeta aí tem a sua aceleração da gravidade. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Lua é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E vai ser esse valor que nós vamos utilizar aí para realizarmos os nossos exercícios, ok? Depois, né, nós vamos ver então que essa força-peso ela é dada pelo peso igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, P é igual M vezes G, ok? E aí nós vamos para a força normal e a força de tração, que são duas forças também muito importantes, onde, né, a normal é uma força de contato. Então, ela existe desde que haja uma superfície, né? Desde que esse corpo esteja sobre uma superfície ou encostado aí numa superfície. Então, aqui eu coloquei três casos aí que vocês estão vendo, que é a normal aí quando ela está perpendicular a um plano, quando ela está aí, né, esse corpo está vertical, mas ao mesmo tempo a normal, vocês notem que ela é perpendicular e ela sempre vai ser perpendicular ao plano. E aí também colocamos um exemplo num plano inclinado, né? Como que ficaria essa normal num plano inclinado, tá? Então, notem que ela também é perpendicular ao plano, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? E notem também que ela é uma força de contato, então ela precisa aí encostar aí nessa superfície, tá? Esse corpo precisa encostar nessa superfície. E aí nós temos também a força de tração, né? Então você vai ver a força de tração geralmente é uma força que vai aparecer em cordas, em elástico. Então, se esse corpo, né, está aí sendo puxado por uma corda, está sendo puxado por um elástico, então geralmente você vai ter uma força que nós chamamos força de tração, tá? Então, galerinha, é muito importante que vocês saibam essas duas forças aí para a gente começar a realização dos nossos exercícios, tá? E agora, então, vamos aos nossos exercícios. Eu vou transmitir agora aqui em uma outra tela para que a gente consiga fazer, tá, os nossos exercícios. Então, vamos apresentar aí, vamos compartilhar a tela, olha os slidezinhos que vocês estão vendo. E aí, os exercícios, né? Então, vamos ver aí. Esse exercício vai falar: dois blocos estão em contato sobre uma superfície horizontal sem atrito. Os blocos são acelerados através de uma força horizontal F aplicada a um deles. Determine a aceleração e a força que o corpo A aplica no corpo B, sabendo que a força aplicada nos blocos é de 100 newtons.
A massa de A e B são, respectivamente, 6 quilos e 9 quilos. Então, pessoal, isso é um clássico. Esse exercício é um clássico de lei de Newton. Então, exercícios de bloquinho, vocês sempre vão ver aí nos principais vestibulares, no Enem. Então, eventualmente, cai exercícios aí, né, de bloquinhos, que é um clássico. Então, nós vamos ver aí, esses dois corpos, eles estão aí sujeitos a essa ação dessa força, que é de 100 newtons. Porém, segundo a terceira lei de Newton, o que ele vai falar? Que um corpo, né, vai exercer força em outro corpo, e esse outro corpo também vai exercer força, né, no corpo, no caso aqui, o corpo A vai exercer força no corpo B, e esse outro corpo, que é o corpo B, também vai exercer uma força no corpo A, tá? Então, neste caso, gente, eu sempre recomendo para vocês, primeiro, né, grife as informações importantes do seu exercício. Então, neste caso, ele está falando que o nosso corpo está numa superfície horizontal sem atrito. Então, isso aqui é muito importante, tá? Porque se ele está sem atrito, nós vamos desconsiderar uma outra força ainda, que nós não vamos mexer com ela por enquanto, que é a força de atrito, tá? Mas se ele colocasse aí, né, não colocasse essa informação sem atrito, provavelmente você teria mais uma força, que seria a força de atrito, tá? Então, a força de atrito, ela vem mais aí na frente, nas próximas aulas. Então, o que nós temos aí? Nós temos dois corpos. E eu sempre sugiro aos meus alunos que desenhem esses exercícios. Gente, sempre em dinâmica, é muito importante que vocês desenhem, tá? Então, aqui eu vou desenhar o meu corpo A, tá? Vou desenhar meu corpo A e vou separar ele do meu corpo B, tá? Eu vou separar esse corpo, esses corpos, né, na verdade, tá? Então, lembrando que essa força aqui de 100 newtons, né, ela tá agindo nesses dois corpos quando eles estão juntos, né? Mas o que vai acontecer, gente? Por exemplo, se vocês empurrarem dois corpos, vocês estão de mudança aí, vocês colocaram os dois sofás de vocês, um de 3 lugares, um de 2 lugares, um do lado do outro. E você vai empurrar esse corpo. Quando você faz essa primeira força, você vai perceber que os dois vão, né, em movimento, mas você vai perceber que uma hora essa força aí, ela tende a diminuir, né? Ela tende a diminuir, tá? Então, você pode fazer o teste na sua casa também, coloca aí uma pessoa numa cadeira, uma atrás da outra aí na cadeira e empurra para você ver. Então, você vai sentir que entre elas, essa força vai diminuir, tá? A tendência é que essa força diminua. Por quê, gente? Porque nós temos outras forças envolvidas. Este exercício, no caso, ele é um exercício sem atrito. Mas se você perceber, se você for parar para analisar, você vai perder parte dessa força por atrito, né? Então, você tem a ação de outras forças. Neste caso, para esse exercício, a gente só vai fazer com essas outras duas forças, né? Que é a força que está sendo aplicada, que está sendo mostrada no exercício, mas nós também vamos utilizar a força que está sendo aplicada entre o corpo A e o corpo B, tá? Então, ó, para isso, nós vamos desenhar uma outra força aqui, ó. Vamos desenhar até de outra cor, né? Para nós percebermos que é uma outra força, tá? Então, no momento que F está aplicando uma força nesses dois corpos juntos, nós temos também uma força que nós vamos chamar de Finho, tá? E essa força aqui, essa Finho, vai ser que força? Vai ser a força que A vai aplicar em B, tá? Então, esse Finho é uma força que A vai aplicar em B. E, por sua vez, B vai aplicar uma força também em A, que eu também vou chamar de Finho, tá? Então, o Finho aqui vai ter tanto para o corpo A, né? Porque A vai aplicar em B essa força, como B também vai aplicar essa força em A. Então, notem, gente, que é justamente aqui que nós temos a terceira lei de Newton, porque vocês percebem que a força que A aplica em B é a mesma força que B aplica em A. Porém, elas estão em sentidos opostos, na mesma direção, que seria aí uma direção horizontal, né? Porém, eles estão em sentidos opostos, né? E aí, gente, lá da matemática, nós vamos tirar aqui uma ajuda, né? Vamos falar assim, né? Porque a matemática aí ela é muito importante para a física e ela nos ajuda principalmente nesses conceitos iniciais aqui, né? Então, aqui não vai ser diferente. O que nós vamos utilizar da matemática? Gente, nós vamos utilizar um sistema. Então, o que eu vou pedir para vocês? Primeiro, sempre desenhe esses problemas para que você consiga ter uma melhor visualização. Segundo, marque as forças no seu problema.
tá? E terceiro, faça o sistema. Por quê? Porque você vai ver que toda vez que você precisar achar alguma força, se você aplicou o sistema, vai sair muito mais fácil, ok? E a probabilidade de você errar é muito menor, tá? Então, olha só, outras duas forças que nós temos aqui, porém elas não estão tendo aí ação, né? Por quê? Porque elas vão se cancelar, seria a força-peso, que nós falamos sobre ela, e a força normal, né? A força normal é uma força que é perpendicular ao plano, né? Então, essa força aqui, a força normal também em B, ó, força normal em A, força normal em B, o peso em A e o peso em B, tá? Mas essas forças, gente, elas vão se cancelar. Por quê? Porque você não tem movimento na vertical, tá? Então, você não tá tendo movimento na vertical. Então, nós cancelamos essas duas forças aqui. Então, nós vamos trabalhar só com as forças que estão na horizontal, tá? Que é o nosso F'inho. Beleza? Entendido isso? Então, vamos lá. Então, aqui, agora, como eu falei para vocês, olhem apenas para o corpo A, tá? Olharam para o corpo A, tá, Andréia? Você viu que eu fiz aqui uma linhazinha, né? Essa linhazinha, por quê? Para você só olhar para o corpo A. Se você notar, você já assistiu a nossa aula de vetores, né? Então, se você notar aí, ó, nós temos que no corpo A, você tem ação de dois vetores. Então, você tem um vetor aqui, que é o Fão, né? Vamos chamar ele assim de Fão, um F maiúsculo, que vale 100 newtons, agindo no corpo A, né? Agindo aqui no corpo A, e tem um F'inho aqui também, né? O F'inho aqui, que é a força que B está aplicando em A. Então, você tem duas forças no corpo A, tá? E em B, tá? As forças normais e peso você cancelou, assim como no corpo A, né? Então, elas não vão, né, agir aí, no caso, elas vão se cancelar. Então, a única força que nós vamos ter no corpo B é o F'inho, que é a força que A está aplicando em B, tá? Então, vamos ao nosso sistema. Então, Fão, vamos chamar assim, Fão, menos o F'inho, vai ser igual à massa do corpo A vezes a aceleração. E F'inho vai ser igual à massa do corpo B vezes a aceleração, tá? Então, aqui eu tenho, né, essas duas forças. Gente, se vocês notarem aí, quando vocês têm lá um sistema matemático, que vocês têm as letrinhas X, Y, Z, que você precisa achar o X, depois o Y, depois o Z, então, para quem já estudou essa parte aí da matemática, aqui também vai ser muito parecido, tá? Porque nós temos aqui uma incógnita que é igual, que é o F'inho. Então, o F'inho para o corpo A vai ser o mesmo F'inho para o corpo B. Por quê? Porque lembra que, segundo a terceira lei de Newton, eles têm o mesmo valor, a mesma intensidade, tá? A única diferença aqui é que eles estão em sentidos opostos. Logo, o sinal deles é diferente. Então, esse sinal sendo diferente, eu posso cortar, tá? E aí eu terei Fão, né? Eu posso baixar esse Fão, é igual à massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Então, assim, se esse F'inho for 5 newtons, o outro F'inho também vai ser menos 5 newtons. Se esse F'inho for menos 6 newtons, o outro F'inho vai ser 6 newtons. Então, por isso que eu corto ele, entenderam? E aí eu tenho, então, essa equaçãozinha onde eu vou conseguir achar a aceleração, tá? Então, eu vou conseguir achar a aceleração por essa equaçãozinha. Só que esse sistema é muito importante, gente, principalmente na hora que eu vou calcular a força que o corpo A vai aplicar em B, tá? Então, esse sistema, ele é sempre importante para a gente achar as forças, tá? Porque a aceleração, você tem mais ou menos uma ideia, porque você pode aí somar esse bloquinho A com B, né, e fazer uma resultante, tá? Mas é muito importante o sistema para você saber a força que está agindo entre os corpos. É isso? É para isso que a gente faz o sistema. E é essa dica que eu dou para você, que você, se você fizer pelo sistema, você não vai errar os exercícios, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Fão, né, que vai valer 100 newtons, né? Então, segundo o meu exercício, Fão vale 100 newtons, ele pede para considerar aí 100 newtons, tá aqui, ó, F é igual a 100 newtons. E a massa do corpo A vai ser 6 e a massa do corpo B vai ser 9 vezes a aceleração, tá? Então, vamos somar isso daí, ó, vai dar 100 é igual a 6 mais 9, que vai dar 15 vezes a aceleração, tá? Então, 15 está multiplicando a aceleração, né? Então, eu vou passar o 15 dividindo 100, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, puxar para cá. Então, ó,
100 dividido por 15 vai ser igual à minha aceleração, tá, gente? Ó, porque o 15 está multiplicando, então ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a divisão, tá? Passa para o outro lado dividindo, então a aceleração vai ser igual 100 dividido por 15, aí vai dar 6,67 aproximadamente, tá, gente? Porque ele dá uma dízima, tá? Não esqueça as unidades, metros por segundo ao quadrado, tá? E aí nós temos também, o que nós temos agora, né? A aceleração que ele falou, determina a aceleração. Ok, não acabou o exercício. Nós precisamos achar o quê? Nós precisamos achar a força que A aplica em B. E aí é onde entra a intenção do sistema, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma dessas equações. Então, gente, eu falei para vocês que o F tem que ser igual tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Qualquer equação dessas que você pegar, ou a equação 1 ou a equação 2, você vai obter essa resposta, tá? Então, depois você pode fazer esse teste aí na sua casa da primeira equação. Eu vou fazer a segunda, porque ela é mais fácil, tá? F é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, o meu F eu não sei, é o que eu quero achar. A massa de B vai ser quanto? Vai ser 9 vezes a aceleração. Quanto que deu a aceleração? 6,67, tá? 6,67 aproximadamente, tá, gente? Porque ela dá em torno aí de 6,6666 e vai embora, né? Bom, então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 9 vezes 6,67, então o meu F vai dar aproximadamente aí 60,03 newtons. Então, depois você pode conferir na sua calculadora, tá? Então, esse F aqui vai ser a força que A aplica em B, que é a mesma força que B aplica em A, a mesma intensidade. Tá bom? Gostou do exercício? Então, eu quero ver você treinando esse exercício aí em casa, hein? Vamos para o segundo exercício? Pausa o vídeo, printa a tela e tenta fazer sozinho. Então, o segundo exercício. Então, um corpo está fixado por uma corda, né? Uma força vertical está aplicada a esse corpo de massa 5 quilos nas vizinhanças da superfície da Terra. Calcular a aceleração do corpo quando essa força for igual a T igual a 5 newtons, considerando G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, lembra que nós falamos sobre a força-peso, que era uma força importante que a gente ia utilizar, e que o G dessa força, geralmente, nós utilizamos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas tem lugares que arredondam esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado, então depende aí do seu exercício. Prestem atenção aí quando vocês estiverem fazendo esse tipo de exercício para ver quanto que é o G, tá? Neste caso, nós vamos utilizar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, ele fala que um corpo está fixado por uma corda, né? E uma força vertical, ó, uma força vertical está aplicada. Então, gente, lembra que a força que age sobre uma corda é uma força que nós chamamos força de tração, tá? E nós vamos representar aqui por T. E a força que está aqui embaixo é uma força que nós vamos chamar força peso, né? A força peso. Então, vamos lembrar que a força-peso ela é dada pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, tá? Essa é a força-peso. E aí nós temos, então, que essa força-peso ela é dada por massa do corpo. Ele vai falar que a massa é 5 quilos, olha só, massa igual a 5 quilos, 5. E o G vai ser 9,81, 9,81. Então, eu vou fazer P 5 vezes 9,81, vai dar aí em torno de 49,05, né? 49,05. Então, depois você pode conferir esse valor aí na sua calculadora, 49,05, tá? Newtons, né, gente? Não esqueçam das unidades. E aí eu vou ter aí esse peso. E agora, gente, eu tenho dois vetores, porque lembra que a força é uma grandeza vetorial. Nesse caso, eu estou tendo duas forças, tá, gente? P é uma força, que é a força-peso, e T é a força de tração. Então, são duas forças. Então, aqui eu tenho, né, uma diferença de vetores. E eu tenho esses vetores na mesma direção que a direção vertical. Porém, eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, então eu vou fazer peso menos tração é igual a massa do corpo vezes a aceleração, tá? E é justamente o que ele quer a aceleração, né? Então, o P aí vai ser dado por M vezes G, que a gente já calculou aqui, ó, 49,05. A minha tração é de 5, ó, ele me dá aqui 5, né?
A massa do corpo é 5 também, né? Porque ele me dá no texto, vezes a aceleração, que eu não sei, que é o que eu quero achar, tá? Então, 49,05 menos 5 vai dar 44,05, igual a 5 vezes a aceleração. Então, 5 vezes a aceleração, notem que o 5 está multiplicando o A, gente. Então, eu vou passar para o outro lado da igualdade, né? Dividindo, que é a operação inversa, tá? Então, ó, já posso até passar o A para cá, ó, e vou fazer esse 44,05 dividido por 5, tá? Gente, eu só coloquei aqui dessa forma, tá? Ó, 44,05, às vezes a pessoa fica com dúvida, tá? Igual a A, é a mesma coisa, tá? Aí é que aqui eu já passei direto o A para cá, que aí eu não tenho problema com sinais, tá? Fique de olho nisso para você não errar aí no sinal, tá? Então, eu tenho aí que a minha aceleração vai ser em torno, né? Se você fizer a divisão na sua calculadora, eu estou fazendo aqui mais rápido, né? 8,81 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da nossa aceleração, de acordo com o que o nosso exercício pediu. Ok, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, tá? Então, me sigam aí nas redes sociais, né? O Instagram Deia Física e o meu canal no YouTube, que é Deia Física, tá? Então, eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais!